Bom, irmãos, vamos então voltar a nossa atenção ao nosso estudo. Estamos já quase concluindo, né? Eu queria que a gente lesse Mateus capítulo 7, os versos 13 e 14, mas eu queria que a gente prestasse atenção também nos versículos seguintes. Eu vou tentar aqui ler algumas coisas dos versículos seguintes para que os irmãos entendam aqui esse bloco que vai do 13 até o final. Diz aí o verso 13 e 14, os versos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Ok? Reparem agora os versos seguintes. Ele fala que nós devemos nos acautelar dos falsos profetas, dizer que é pelos frutos que conhecemos. E, né, ele faz essa aí, a árvore boa produz bom fruto e a árvore má produz frutos maus. Ok? Ele vai dizer também, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade. E, por fim, aquele que escuta as palavras e pratica, e aquele que escuta e não pratica. Essas são as comparações aí nos versículos seguintes. Então, reparem aqui o que ele está tentando demonstrar. Ele está sempre falando de algo dual. Né? O Natan, uma vez aqui numa das palestras da ABC2, ele falou sobre matemática do ponto de vista cristão. E ele falou do 2, né? O número 2. Você lembra de alguns pontos que você falou a respeito dessa numeração 2? Céu e inferno, o caminho bom, o caminho mau, né? Essa questão da dualidade, o claro, o escuro, né? Em termos de oposição. E Jesus aqui, nos versos 13 até o final, ele está falando em termos de oposição, numa espécie de paralelismo. Né? Então, assim, irmãos, nós podemos dizer que Jesus ele termina o Sermão do Monte no verso 12. E a partir daqui, do verso 13, ele basicamente ele está aplicando a mensagem que ele já proferiu, certo? E nos exortando a que nós sigamos de forma prática, de forma de nos submeter com a nossa vida àquilo que ele acabou de dizer. Ou seja, nós precisamos ser operosos praticantes e não ouvintes negligentes no dizer de Tiago. É isso que ele está dizendo aqui. É como se ele estivesse dizendo a você e a mim o seguinte: o que eu acabei de expor, né, é a forma como eu espero que vocês que dizem que são os meus seguidores vivam neste mundo. Então, o que você vai fazer daquilo que você acabou de ouvir da minha parte? Você vai viver, de fato, de acordo com tudo aquilo que eu acabei de dizer para vocês? Vocês vão viver, de fato, de acordo com as minhas instruções? Na verdade, reparem qual é digamos assim, o mandamento mais básico que nós temos. É o mandamento que está implícito na grande comissão. Nós devemos ir por todo o mundo, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que mais? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Ou seja, o mandamento mais básico para nós é: nós precisamos guardar tudo aquilo que Jesus nos disse, tudo aquilo que Jesus falou. Esse é o que nós precisamos ser ensinados e ensinar os demais a guardar o que Jesus falou. É isso que ele está dizendo nesses versículos finais, a partir desse verso 13 aqui. Né? Então, a gente sabe que existe muita gente que, quando ouve o Sermão do Monte, quando lê o Sermão do Monte, aplaude essas palavras, diz que são palavras bonitas, né? Mas que vivem suas vidas praticamente como se nunca tivessem ouvido as palavras. E Jesus ele está logo em seguida, reparem, dizendo: cuidado com esse tipo de gente. Esse tipo de gente que parece, né, tem uma pele, uma aparência exterior de ovelha, mas por dentro é lobo. Pedro diz: é uma porca lavada ou um cão. Não é isso?
Então, não é a aparência da árvore que importa, diz ele, mas é o fruto que importa. É pelo fruto que você conhece. E é uma coisa muito simples. É isso. Certo? Por isso, mais uma vez, nós não estamos aqui definindo de forma peremptória, definitiva, o destino eterno de ninguém. Mas nós precisamos andar de acordo com isso que Jesus nos disse. Mais adiante, ele vai falar sobre disciplina na igreja. Lembram? Você tem um irmão que não está agindo conforme ele deveria agir, de acordo com aquilo que nós estamos aprendendo. Você vai lá e fala com ele, ele não escuta, continua agindo errado. Você vai lá com mais uma outra pessoa, ele não escuta, né? Você leva o caso à igreja, ele não escuta. E aí? Jesus diz uma coisa muito importante: considera-o como gentio e publicano. Reparem, mais uma vez, não quer dizer que ele seja de fato gentio e publicano. Nós não podemos chegar a essa conclusão. Mas ele está agindo como um. E na medida em que ele está agindo como um, você considera como um. Mesmo que ele não seja. Mas ele está. E se ele não for, o que vai acontecer? É o esperado da disciplina eclesiástica. Ele vai se arrepender. Né? Ele vai voltar, como a gente vê na própria Epístola aos Coríntios. A tristeza que produz o arrependimento, não é isso? A disciplina eclesiástica, ela deve produzir essa tristeza que vai, então, produzir o arrependimento. E Jesus segue com essas comparações, né? Ele diz assim: o que acontece com você quando as dores desta vida batem na sua porta? O que acontece com você quando a tribulação chega? A sua casa desaba ou ela fica firme? Não é isso? Ele vai dizer, vai mais adiante, né? Então, em outras palavras, essa aplicação que Jesus está fazendo aqui, logo nesses versos 13 e 14, continua a mesma. Ser somente um ouvinte daquilo que Jesus está dizendo não vai produzir nenhum tipo de bom resultado na sua vida. Não adianta só você ouvir. Não é inútil você somente ouvir. Você não vai ser capacitado a enfrentar os problemas cotidianos. Você não vai ter sabedoria nem força para enfrentar essas coisas. Você vai ficar desnorteado. Reparem como essas coisas, elas são ditas de diversas formas na Bíblia. Quando você abre o livro de Provérbios, você vê a sabedoria clamando nas ruas, nas praças, né? Dizendo: ouçam-me, ouçam-me. E as pessoas se recusam a ouvir a voz da sabedoria. Mas aí depois ela continua dizendo: mas vai chegar o momento da tribulação. Vai chegar o momento do aperto. E aí vocês vão me buscar e vocês não vão me achar. Não é isso? Então é aquela história, nós precisamos consertar o telhado da casa quando o tempo está bom. Quando está o sol brilhando. Não é quando começa a chover. Né? Certo? Então, esses versículos 13 e 14 são um chamado a nós para que nós vivamos de acordo com aquilo que Jesus nos expôs. Mas reparem que também são, ao mesmo tempo, uma grande e uma séria advertência quanto ao tipo de vida que nós, que dizemos, né, que somos seus seguidores, estamos na realidade tendo. Né? Na própria descrição de Jesus, o que nós devemos esperar se de fato somos seus seguidores. Nessa descrição, eu vou dizer, nós devemos esperar uma vida apertada, entre aspas. Né? Então, imagina que você está caminhando e se defronta aí com duas portas à sua frente. Né? Uma é bem larga e tem muita gente entrando por ela. Né? E a outra é muito estreita, né? Estreitíssima. Só passa uma pessoa de cada vez. Eu lembro sempre da estação do Riachuelo. Não sei quem já pegou trem, quando eu estava na Ativa e lá na 24 de maio, no apartamento, eu às vezes ia de trem. E a estação do Riachuelo, ela tem já viram? Como se fosse uma catraca, né? Giratória, grande, né? Alta, né? E estreitíssima. Você tem que entrar assim. Você der um passo maior, vai bater com o calcanhar no ferro de trás e vai doer.
né? Por que isso? Porque muita gente pulava a catraca normal, né? E muita gente passava, pai e filho, mãe e filho, dois colegas de escola juntos, né? Então eles foram estreitando o máximo possível por causa da nossa moralidade, né? Por causa da moralidade ou da imoralidade, né? Da desonestidade do povo. E aí, mais ou menos essa é a figura aqui, né? Você tem uma porta muito estreita, né? Mas reparem que não é só a porta, não é só a entrada que é estreita. É o caminho todo também é estreito, é apertado. Existem situações, né, como em escola militar, hoje não tem nenhum militar aqui, mas eu já vi, né, escola militar, em que você, quando entra, você é apertado de todas as formas, né? Você vai e é apertado mesmo. Mas à medida que o tempo passa, a situação vai amenizando. Eu me lembro sempre do meu pai, sargento do Exército, dizia uma frase que era comum no Exército: recruta e cachorro é a mesma coisa. Né? Então imaginem, né? Quando você entra, você é esfolado vivo, né? Mas depois vai melhorando, né? É, e aí é só pintar meio fio, né? Tirar grama, né? Hã? Isso, principalmente quando o Papa vem. Isso aí. Mas aqui não, irmãos. Aqui o que Jesus está dizendo é que o caminho é apertado do princípio ao fim. As exigências continuam iguais, não afrouxam, não é? É sempre apertado. Então reparem que não é um caminho popular à primeira vista, não é um caminho atrativo, né? Por outro lado, a gente, com base nisso, a gente pode dizer que um cristão, de fato, nunca vai perguntar o que tem eu fazer isso. Todo mundo faz. Quando a gente pergunta isso, implicitamente, em que caminho que a gente está? Né? Em que situação que a gente está? Né? Porque nós sabemos que se alguma coisa é errada, mesmo que todo mundo faça, continua sendo errada. Não é? Todo mundo pula a roleta lá da estação do Riachuelo. Todo mundo passa com dois para pagar uma passagem só. Né? Pague uma e entre dois. Todo mundo faz isso. O que tem? Mesmo que todo mundo faça, o fato de todo mundo fazer não torna isso certo. E o contrário é verdadeiro. Mesmo que ninguém faça o certo continua sendo certo. O bom continua sendo bom. Então Jesus está aqui nos dizendo que se realmente nós somos seus seguidores, seus discípulos, né, nós precisamos deixar fora desse caminho tudo que pertence ao outro caminho. Tudo aquilo que pertence à nossa velha natureza. Né? Aquela natureza que nós sabemos que é depravada, que segue os seus instintos, né? Que tem a tendência de agir de uma forma exatamente oposta a tudo aquilo que nós temos ouvido aqui semana após semana. Então, eis aí o motivo pelo qual Jesus diz que esse caminho é um caminho estreito. Né? Paulo, ele fala da mesma coisa também com outras palavras. Lembram? Ele diz: se vocês já morreram com Cristo, vocês precisam se despir do velho homem e se revestir do novo. O que é isso? Largar o caminho largo e seguir o caminho estreito. Não é isso? Se despir do velho. Ou seja, tudo aquilo que pertence ao caminho largo, nós precisamos abandonar. Ok? Às vezes a gente tem uma mala muito grande com coisas, né? Quando a gente vai viajar, né? O homem normalmente faz uma malinha pequenininha, a mulher faz uma lona, né? Grandona, e eu fico, às vezes, né? Olha a minha coluna, a minha coluna. Cada um leva a sua. A gente precisa abandonar essa mala grande, deixar para trás, né? Deixar para trás. Martin Lloyd Jones tem uma frase que eu achei muito interessante. Na entrada da porta estreita, há uma tabuleta que diz: deixe você mesmo do lado de fora. É aquilo que João também diz. Convém que ele cresça e que eu diminua.
Ou como no grupo, né? Força para Viver. Convém que ele cresça e que eu desapareça. Né? Aí a gente faz uma rima. Deixe você mesmo do lado de fora. Existe uma passagem paralela aqui, em Lucas 14, que eu acho que vale a pena a gente ler como um comentário do que Jesus acabou de nos dizer aqui. É Lucas 14, de 25 a 33. Ele diz assim: ora, ia com ele uma grande multidão. Olha aí a grande multidão, né? Os anos da popularidade, o ano da popularidade, o primeiro ano do ministério é chamado de ano da popularidade. Né? Desculpe, é o segundo ano. O primeiro ano ele está relativamente desconhecido, o segundo é popular, o terceiro ele é rejeitado. Grandes multidões aqui o seguiam. E voltando-se, disse a multidão: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. O qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Veja aí o Putin na Rússia, né? Em 3 semanas a gente dá conta do recado. Né? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, reparem, Jesus está perguntando hoje para mim e para você: você está disposto a calculou o custo, fez as contas, e agora esse é o preço. Está disposto a pagar o preço? Está disposto a orar pelos que perseguem você? Está disposto a amar os seus inimigos? Está disposto a fazer pelo seu próximo aquilo que você espera que lhe faça? Está disposta, mulher, a ser submissa ao seu marido? Marido, está disposto a amar a sua esposa e não tratá-la com amargura? Vocês estão dispostos a fazer todas as coisas sem murmuração e sem contenda? Vocês estão dispostos a considerar os outros superiores a vocês mesmos? Vocês estão dispostos a amar o seu irmão? A alegrar-se com os que se alegram e a chorar com os que choram? Você está disposto a negar-se a si mesmo, dia a dia tomar a sua cruz para seguir o Senhor Jesus? Esse é o preço. É isso que Jesus está dizendo. Você está disposto a ser mal entendido, às vezes desprezado, mal compreendido, até pelas pessoas da sua família? Jesus nos advertiu que ele, às vezes, pode dividir pai e filho, mãe e filha, né? Que às vezes os da nossa própria casa se tornam os nossos opositores por causa da fé. Então, à vista destas coisas, você continua disposto a segui-lo? Lembra do jovem? Deixa primeiro eu enterrar meu pai, depois eu vou te seguir. O que ele respondeu? Deixa os mortos enterrarem os mortos. Existe um preço, um custo. Uma vez eu encontrei na feira, lá no Rocha, morava na Rua Professor Oliveira Menezes, né, e a gente ia lá para a feira, e encontrei uma senhora que foi da igreja presbiteriana do Riachuelo e tinha sumido. Eu encontrei com ela: ô irmã, quanto tempo? O que aconteceu? Nunca mais eu vi a senhora. Voltei para a igreja católica. Depois que eu fui para a igreja dos crentes, começou a tudo dar errado na minha vida. E aí eu voltei para a igreja dos crentes. Né? A gente desanima.
olha para trás, quem tem posto a mão no arado, como diz, né? Não pode olhar para trás. Então, é necessário que a gente também preste atenção no ponto final, né, desses dois caminhos que estão aqui, da porta estreita e da porta larga. O apóstolo Paulo diz que o salário do pecado, o salário do portão grande, largo, é a morte. E o salário do portão estreito é a vida. Não é isso? Aquele que não nega a si mesmo vai receber a morte, mas aquele que nega a si mesmo vai receber a vida. Aquele que dia a dia toma a sua cruz para seguir a Jesus, ele vai no final receber a vida. Aquele que não quer receber a sua cruz e não segue a Jesus, ele vai receber a morte. Então reparem, mais uma vez, como eu sempre gosto de dizer, cada caminho tem um final coerente com o próprio caminho, certo? O final é coerente com o próprio caminho. Por isso que eu gosto daquele provérbio judaico. Cuidado com o caminho que você está seguindo. Por que você precisa tomar cuidado? Porque você vai chegar no final dele se você continuar seguindo por ele. Ou então alegre-se com o caminho que você está seguindo. Porque finalmente você vai chegar no final dele. É isso? O caminho daquele que despreza Deus é escuro, diz o livro de Provérbios. Eles tropeçam e caem e não sabem nem porquê. Não conseguem entender porquê. Lembra aquilo que eu já falei? Por que isso está acontecendo comigo? Eu sou uma pessoa tão boa. Eu não entendo. Não consegue entender, não consegue discernir as suas próprias faltas. Mas o caminho daquele que teme ao Senhor, ele é como a luz da aurora. Ele vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A gente sabe por onde está andando. A gente sabe onde a gente precisa pisar. A gente reconhece o bem e o mal, né? Interessante que tem um texto em Números 23:10, é um desejo de Balaão. Interessante, né? Vocês sabem quem foi Balaão, né? É um exemplo de um homem ímpio, né? De um homem ímpio. Foi comissionado, foi pago para amaldiçoar o povo de Israel. Ele diz assim: morra eu a morte dos justos. Mas nós não podemos esquecer aquilo que Balaão esqueceu ou não compreendeu. Mas nós precisamos compreender que nós não podemos morrer a morte dos justos se nós não vivemos a vida do justo. Só morre a morte do justo quem vive a vida do justo. Caminho largo conduz à perdição, à miséria, né? À vergonha, à dor, à agonia. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O caminho estreito, o caminho das dificuldades, né? O caminho pedregoso, ele vai finalmente conduzir a uma alegria inefável, indizível, incompreensível, que não pode ser traduzida em palavras humanas. Não é? O C.S. Lewis, ele é muito bom em descrever essas coisas. Não é? A Bíblia fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Não é? É uma descrição boa. Mas o Lewis, ele diz que é algo tão maravilhoso, tão inefável, que se nós pudéssemos ver o servo mais humilde de Deus, aquele que tem o menor de todos os galardões, diante de nós, no estado de glória em que ele ocupa, o rabo, digamos assim, a nossa tendência seria nos prostrar e adorar esse ser. Como a gente vê em algumas vezes isso acontecia. Não é? O tal esplendor que essa pessoa tem. Ele fala uma coisa interessante também. Você já ficou muito alegre? Assim, quando às vezes você recebeu algo que você estava esperando, que tinha uma expectativa, e você ficou tão alegre, tão alegre. Já teve essa alegria assim? Não é? O Lise diz assim: nós não conseguimos, no nosso estado atual, suportar por muito tempo esse estado de alegria. Não conseguimos.
E normalmente, e prestem atenção, isso é bom para aconselhamento, depois de você, por exemplo, né, passei na prova lá para colégio naval, escola naval, coisa que eu estava estudando, estudando, passei. Você fica muito contente. A tendência é, nos dias posteriores, você cair em uma certa depressão. É como se fosse uma ressaca dessa alegria. Por quê? Porque nós não conseguimos ficar muito tempo contentes, indefinidamente assim contentes. Mas no céu nós teremos esse contentamento, essa alegria plena, teremos a capacidade digamos assim, de suportar essa alegria, essa glória, né? Essa glória. Lembra de Jesus falando ao jovem rico? Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Vem e segue-me, e terás um tesouro nos céus. Vamos? Vamos? Seguir? Amém. Me deu vontade de cantar para terminar. Antes de cantar o hino trinitário, tem um negro espiritual que a gente costuma cantar nos retiros de carnaval, costumava, né, Lúcia? Que a gente pode cantar agora aqui. Estou no caminho ao lar da glória, estou no caminho ao lar da glória, estou no caminho, estou no caminho, estou no caminho ao lar da glória. Verei Jesus quando lá chegar. Verei Jesus quando lá chegar. Verei Jesus, verei Jesus, verei Jesus quando lá chegar. Não há tristeza lá do outro lado. Não há tristeza lá do outro lado, não há tristeza, não há tristeza, não há tristeza lá do outro lado, só alegria lá do outro lado, só alegria lá do outro lado. Só alegria, só alegria, só alegria lá do outro lado. Breve verei Jesus vindo em glória para levar-me ao céu. Breve verei Jesus vindo em glória para levar-me aos céus. Se você, porém, chegar antes de mim, lá na glória onde Jesus está, diga então aos meus amigos que eu chegarei também, lá na glória onde Jesus está. Amém. Amém. Vamos ficar de pé? Vamos terminar. Do ponto de vista pós-milenista, escatológico, né? Muito bem. Uhum. O que Jesus quis dizer com poucos que entram e muitos que entram pela porta grande e poucos que entram pela porta estreita, né? Tem texto no Monergismo que fala sobre isso, mas a gente pode dar uma explicação rápida. Vamos terminar então com oração. Vou pedir ao Oswaldo que encerre com oração, depois nós vamos cantar o nosso hino trinitário. Amém, Jesus.
Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Sim, Jesus. Amém, Jesus. Sim, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus os abençoe.